Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde aqui do Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um episódio ao vivo do podcast Português pra Fora. Olá Letícia, tudo bem? Olá, Olavo, tudo jóia e você? Estou muito bem, obrigado. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai cumprimentar vocês. Se você quiser, já pode deixar a sua saudação, de onde você é, o seu nome, que a gente vai tentar ler aqui o máximo de comentários, de opiniões possíveis, ok? Pessoal, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema, um assunto que muitas pessoas não gostam muito de falar, né, Letícia? Qual é o assunto de hoje, Letícia? É sobre morte. E eu sou uma dessas pessoas que não gosto de falar. Sim. Vamos falar sobre morte, pessoal. Morte. Infelizmente, né, como estamos falando aqui, as pessoas não gostam muito de falar sobre morte, não gostam de pensar sobre isso, não? É natural, é compreensível, sim, né, Letícia? Com certeza. Gostaríamos de saber a sua opinião. Já é a primeira pergunta do dia para vocês, ok? Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre morte, pessoal. Você gosta? Você não se importa em falar sobre isso? Você pensa sobre morte? Deixe o seu comentário, deixe sua opinião também, ok? Já temos algumas pessoas online com a gente, Letícia. Vamos dar aqui daqui a pouco um olá para todos eles. Se você não está agora ao vivo com a gente, está escutando esse episódio gravado, saiba que todos os sábados, ou quase todos, estamos ao vivo aqui no Instagram em um episódio, em uma live com os nossos seguidores, com os nossos ouvintes do podcast, ok? Então, gostaríamos de convidar vocês já agora para poder curtir essa live, deixar o seu like, o seu comentário também, né? Temos um canal no YouTube, não, Letícia? Sim, também. Pode seguir a gente lá, Ser né? inscrito. Se inscrever. Tem bastante vídeo já, né, Olavo? Sim, temos muitos vídeos, muito conteúdo em português para estudantes estrangeiros que estão praticando e aprendendo português brasileiro, certo? Muito bem, então vamos diminuir um pouquinho aqui a nossa música para que a gente possa se concentrar da melhor forma possível no nosso conteúdo, no nosso episódio de hoje, certo? Muito bem, pessoal, então vamos falar um pouco sobre morte. Letícia, a primeira pergunta para você e também para os nossos ouvintes, não? Você tem medo da morte? Quando você pensa sobre isso, você sente medo ou não? Enfim. Eu acho que a resposta mais comum, né, é que a gente sente medo. Acredito que tem pessoas que não sentem, né, que já devem ser bem resolvidas com essa questão, mas eu sou das pessoas que tenho medo, sim. Sim. E por que você tem medo? Porque a morte é o fim, né? É o fim e quando você já não está mais aqui, né? Não tem mais nada a fazer. Então, logicamente, se a gente sente medo de algo perigoso por conta de haver esse risco, né? De repente acontecer algo muito grave ou até a morte com você, a gente acaba ficando meio receoso de fazer, porque a gente não quer morrer. Eu acho que as pessoas também sentem um pouco de medo da morte, talvez pela forma, pela maneira como as pessoas vão morrer, não? De sentir dor. Também. É um momento triste, não? De deixar outros familiares, outras pessoas aqui, não? Tristes, sofrendo, ou até dependentes de você também, né? Sim. Então, Letícia, eu estou aqui agora, me atentando a um ponto muito interessante, porque sabe que dia foi ontem? Ontem foi sexta-feira 13, é verdade. Sexta-feira 13 ontem, eu olhei no calendário agora, não? Então, ontem foi sexta-feira 13. Sim. E muitas pessoas... Já fizemos um episódio sobre superstições, não? Para afastar o azar e também a morte, né? Muito legal. Bom, pessoal, quem está chegando agora na nossa live, seja muito bem-vindo. O tema de hoje é morte, pessoal, não se assustem, gostaríamos de convidá-los para poder participar com a gente, afinal de contas é um tema importante e vocês vão ver que é bem interessante também pensar sobre isso e falar sobre isso, ok? Bom,
Letícia, muitas pessoas não gostam muito, né? Se sentem um pouco desconfortáveis com isso, né? Por todas essas razões que nós já falamos, né? Algumas até associam sempre a morte com a saudade de pessoas queridas, Sim. né? Então, por isso talvez não é um assunto que as pessoas gostam muito de pensar. Verdade. Né? Mas eu acho que a morte, ela tem a sua finalidade. Ela tem a sua função. Não. Você poderia tentar fazer uma relação, uma associação. Qual é a finalidade? Por que existe a morte, Letícia? Filosoficamente pensando. Isso que eu ia falar. Enfim. Filosoficamente pensando, né? Eu diria que seria o encerramento de um ciclo, né? Todos nós temos o nosso ciclo. Nós nascemos, crescemos e fazemos várias coisas ao longo da vida e vamos envelhecendo e o ciclo vai se fechando. Eu acredito que, assim, a morte é um assunto difícil, né? Ninguém gosta de falar de morte, ninguém gosta de pensar em morte. Porém, se a gente pensasse o contrário, né? E se a gente vivesse para sempre? Será que a gente também seria feliz vivendo para sempre? Né? Talvez a graça da vida seja justamente que a gente sabe que um dia ela vai acabar. E por isso que, enquanto estamos aqui, a gente tenta fazer o melhor que pode e aproveitar ela da melhor forma possível. Muito bom, boa resposta, Letícia. Eu também ia falar um pouco sobre isso. Mas antes vamos ver aqui quem está interagindo com a gente, não? Sim. O Carlos, ele está falando que no México, dia 2 de novembro é feriado para os mortos. Sim, aqui também. Aqui também, Carlos. Aqui nós falamos finados. Finados, dia dos mortos. Finados, Interessante que sempre chove nesse dia. Sim, né? Todo ano. Aqui é bem comum chover no dia Obrigado, dos finados. Carlos. Tai Escobar. Oi, de Porto Rico. Olá para todos de Porto Rico. Colômbia, Anthony. Tudo bem, Anthony, de Colômbia? Tem ali, ó, Zimbábue também, ó, o Carlos em cima. Carlos? Zimbábue. Perfeito. Obrigado, Carlos. E também Johnny Bean, 56. Ninguém vive para sempre. Exatamente. Não, eu acho que o ponto principal dessa conversa de hoje, eu acho que seria isso, não, pessoal? A morte... acima de tudo, ela é natural, faz parte da vida, não? Nesse momento que nós estamos aqui conversando, muitas pessoas estão morrendo e faz parte da vida, não? É claro que existe o processo natural, sim, não, Letícia? Dentro da nossa expectativa de vida, não? 80, 90, 100 anos. E também existem os acidentes, os imprevistos, não? Sim. Pessoas que interrompem esse ciclo que você falou mais cedo, né? Mas ainda assim faz parte da vida, não? Não existe aquela frase, não, Letícia? Para morrer basta estar vivo, né? É exatamente isso. Talvez seja isso que nos assusta, né? Exatamente. Porque quando a gente pensa em morte, a gente nunca pensa numa morte nova. A gente geralmente pensa na pessoa que já está mais velha, né? Já fez tudo o que poderia na vida, né? Já conquistou muitas coisas e está ali, né? Descansando até a sua chegada, né? Sim, a chegada da sua morte, né? É isso mesmo. Eu acho que é uma boa maneira. Acho que todas as pessoas deveriam sempre, não sempre, mas de vez em quando, parar um pouco para pensar e refletir sobre a morte. Não no mau sentido, né, Letícia? Tipo, eu vou morrer a qualquer momento, eu não vou andar de avião porque eu vou morrer, ou qualquer coisa pode acontecer de ruim para mim ou para minha família e nós vamos morrer. Não é esse sentido de reflexão sobre a morte, mas sim de que faz parte da vida, vai chegar para todo mundo, não importa a cor, não importa, enfim, a situação, todos nós vamos morrer, não? E, enfim, e o que você vai fazer enquanto isso não chega? Sim. Acho que essa é a reflexão, não? Como você disse, a vida é tão especial e tão preciosa justamente porque ela vai acabar. Então, os momentos especiais com família, com pessoas importantes, conquistas durante esse período que nós estamos aqui, não, se tornam muito especiais porque nós não temos a eternidade para realizar e alcançar tudo isso, né? Verdade. Muito bem, vamos ver alguns comentários, ler alguns comentários, né, Letícia? O Leonardo disse que lembrem em
lembrem da palavra de Deus. Com fé, a vida continua depois da morte. Muito bom, Leonardo. Essa é uma das nossas perguntas para hoje também. Vamos falar sobre ela daqui a pouco. O Johnny está dizendo, por isso é importante acreditar todos os dias. Exatamente. Um dia de cada vez. Todos os dias, não? Nós não sabemos que dia, né, chegará a nossa morte, né? Sim. O Anthony, é complicado, mas é verdade. Sim, Anthony, é muito complicado pensar e falar sobre isso, sim, né? Sim, sim. Temos aqui a Yulemi. Acho que o mais assustador é saber que deixamos as pessoas que amamos. Eu também penso assim, sabe? Yulemi. Desculpa, não sei pronunciar o seu nome corretamente ainda. Mas esse é um pensamento meu também, pessoal. Talvez morrer e deixar as pessoas que talvez dependam de mim aqui sem nenhum tipo de suporte, ou até mesmo a tristeza de deixar saudade para as pessoas. Mas existe um lado positivo nisso também, né, Letícia? As pessoas, nós podemos pensar que é interessante pensar em viver a vida da melhor forma possível para nós e para as outras pessoas, para que quando nós não estivermos mais aqui, nós possamos deixar boas memórias, boas recordações, um legado até mesmo, né? Sim, sim. Letícia, aproveitando a pergunta do... quem mencionou sobre acho que Leonardo, né? Foi o Leonardo aqui. Leonardo. Você acredita, Letícia, em algo após a morte? Ou depois que nós morremos, tudo se acaba? Então, eu ainda não tenho uma definição fechada disso. Uhum. Porque eu às vezes reflito se realmente acontece, né? Eu sou católica, né? Não sou católica praticante, mas dentro dessa religião do catolicismo disse que nós iremos, né, para o céu ou para o inferno e por lá viveremos. Então, assim, eu não acho que seja totalmente assim. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que achar que você vai morrer e vai acabar aí é muito frio, muito seco, né? Então, assim, eu não tenho algo que eu diga assim, não, eu penso desse jeito. Uhum. Eu acho que talvez seja o meio termo aí, né? Entre um e o outro ali. Mas, definição fechada eu não tenho. Sim. É um grande mistério, não? Exatamente. Ou você acredita em algo ou não acredita, né? Uhum. Ninguém sabe para... dizer pra gente realmente o que acontece depois da morte, não? Sim, sim. Fé, é crença, não? Eu, particularmente, Letícia, sou católico também, como você, não? Mas não acredito em vida ou algo após a morte, sabe? Eu acho que acaba. Eu acho tão triste. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não acredito. É a minha opinião, não? Sim, a minha sim. crença. Eu não acredito em reencarnação. E vocês, pessoal, respondam aí, comentem o que vocês pensam que acontece depois da morte. Existe reencarnação? Você volta para a Terra, para esse plano, em outra situação, outro corpo, enfim... ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Existe céu, existe inferno, não? Isso está muito relacionado à religião, não? A crenças religiosas também. Enfim, é um grande mistério. Gostaríamos de saber a sua opinião. Você que está escutando agora o nosso episódio também pode deixar o seu comentário. Bom, temos 3 perguntinhas aqui para que a Letícia, eu... e vocês também que estão agora com a gente possam responder, ok? Dentro desse contexto de morte. Já fizemos uma bela reflexão, não, Letícia? Sim. Morte não deve ser, especialmente no fim do processo, né? Não deve ser algo tão dramático ou drástico, não? Pode até ser um momento de celebração, não? De celebrar a passagem ou de o fim de um ciclo de uma pessoa que realmente teve uma vida muito boa, não? Uhum. É claro que as mortes imprevistas são mais dolorosas mesmo, não? Sim, sim. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, queremos fazer aqui 3 perguntinhas para vocês, ok? Para Letícia também. Vamos ver as respostas, ok? Letícia, digamos que hoje é o seu último dia de vida. Você não vai mais viver depois da meia-noite de hoje. Digamos que o dia está começando, ok? Para você ter mais tempo. Tá bom.
Como seria o seu último dia de vida? O que você faria nas condições reais e atuais? Hoje, o que você faria? E vocês podem pensar aí também, pessoal, e dizer, enquanto a Letícia responde. Bom, eu acho que, pensando assim agora, porque eu nunca fiquei pensando sobre isso, eu acho que eu aproveitaria para reunir as pessoas que eu gosto, para poder me despedir delas. Nós provavelmente estaríamos em uma cafeteria comendo doces, porque eu adoro doces. Então, eu estaria comendo o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto. E eu acredito que uma despedida final, eu gostaria de estar na natureza, em frente à praia, né? E acompanhar o anoitecer e ir junto com o anoitecer, né? Eu acho que seria bonito. Sim, que bom. Então, com pessoas especiais, pessoas importantes na sua vida, comendo coisas que você gosta, tendo um dia bem agradável com essas pessoas, né? Sim. Legal. Interessante que você disse, Letícia, que você não costuma pensar nessas coisas, não? Mas se você tivesse realmente esse prazo, você iria pensar, não? Eu provavelmente começaria ficando desesperada, né? E acho que também podemos deixar essa mensagem. Não, você pode pensar, sim, no dia da sua morte, o tempo que você ainda tem até lá, não? E fazer realmente de cada dia um momento importante, um momento especial, porque vai acabar, não? Roberto Montilha está nos saudando da Venezuela. Um forte abraço também, Roberto. Obrigado. Johnny pensa que as almas vivem mais. Então existe a alma, né, Johnny? E então vivemos depois da morte, né? O Anthony também está dizendo: eu não sei o que acontece. Todo mundo tem pensamentos diferentes, né? Mas não quero saber. O Anthony prefere não saber o que acontece, né? Boa! Muito bom. Eu também não quero pensar o que pode acontecer depois. Eu não quero ter a certeza do que acontece depois, né? Leonardo, eu acredito pela fé, mas outra como você explicam pelos sucessos sobrenaturais em essencial ou fantasmas. Existem casos sobrenaturais, inexplicáveis. Sim. Não sei também, né? Tem pessoas que falam, né, que tiveram experiência de pós-morte, né, que chegou a ter algum contato com um outro mundo antes de retornar, né? Acontece. Exatamente. Talvez possam ser coisas inexplicáveis, sobrenaturais. Talvez possa existir alguma explicação, sim, científica, né? Assim como já foram provadas várias situações, outras ainda não. É um mistério mesmo. Mais alguns comentários aqui, vamos ver. A Hilária Palomba está dizendo família e praia, no último dia da vida dela. Bom. E aí, não sei dizer. Eu também concordo com você. Para mim é o fim, não existe nada após a morte. Desculpe o seu nome, eu não consegui ler aqui. O Anthony novamente, eu vou comer demais. Vai comer muito. Acho que muitas pessoas vão deixar a dieta um pouco de lado, com né? certeza. No último dia. O Johnny, eu iria para uma floresta e curtir a natureza. E um ar puro, talvez, não? Sim. Um bom ar puro. Legal. A mesma pessoa, que eu não sei ler o nome, Iairam. Talvez aqui pra gente o H teria o som de R, né? Talvez. Eu iria talvez. ao meu lugar favorito. Falaria com todas as pessoas importantes pra mim. Comeria as minhas comidas favoritas. Mais ou menos aí o que eu iria fazer, né? Exatamente. Sim, eu também acho que eu faria mais ou menos isso, claro. Obviamente, imediatamente eu pensaria nas pessoas que são mais importantes, foram e são mais importantes para mim, que eu gostaria de estar perto delas. Se tiver algum problema para ser resolvido, não, que resolvamos e comer minhas comidas favoritas também. Pizza, cerveja e churrasco. Seria essa a segunda pergunta, né, Letícia? Mas acho que já respondemos, né? O que a gente comeria? Existe aquela pena de morte, não? E geralmente os condenados à pena de morte têm direito a escolher a sua última refeição, né? Enfim, qual seria a sua última refeição, Letícia? Então, eu acho que seria
uma torta lá da cidade onde eu trabalho, que é maravilhosa. E alguns doces também de uma cafeteria aqui da nossa cidade. Então, doces. Um banquete. Não seria uma coisa só, seria o top 10 das coisas que eu mais gosto de comer. 10 comidas? Eu já vou morrer mesmo se tiver dor de barriga, não tem problema. Sim. E eu acabei de dizer o que eu comeria na minha última refeição, não? Pizza, até mesmo Coca-Cola, eu não acho que é nem um pouco saudável pra gente. Até estou sem beber refrigerante há um bom tempo, mas é o meu refrigerante favorito. Então, pra mim, é uma combinação muito saborosa. Coca-Cola com pizza. E depois um churrasco, com a cerveja. Se eu aguentar. Haja estômago. Muito bom, vamos ver aqui mais alguns comentários do pessoal. Vamos ver. Acho que não, acho que é outra pessoa aqui. É verdade, que eu vi a foto. A Lili Gucci. Meu último dia seria com a minha família, compartilhando minha comida favorita. Pode dizer qual é a sua comida favorita agora também, ok? E a Ketai Escobar diz, acredito que iria fazer alguma coisa faria alguma coisa nova pra mim. Perfeito. Legal, interessante também, né? A gente fazer algo que sempre teve medo de fazer. Sim, pular de bug jump. Acho que vou acrescentar isso na lista. Sim, muito bom. A última pergunta seria a seguinte, Letícia. Como você gostaria de morrer? Pense numa morte pra você. E para vocês, pessoal, como vocês gostariam de morrer? Podem compartilhar a resposta de vocês também. Bom, eu acredito até que a gente pensar em como, ou talvez a gente verbalizando até como, em algumas vezes isso realmente acontece, né? Eu tenho uma amiga que o pai dela sempre falava que ele morre de medo de hospital, que ele não gosta de hospital. E ele morreu de infarto em casa. Então, assim, ele não chegou a ficar num hospital, que era uma coisa que ele detestava, né? E eu comento com as minhas amigas que para quem vai ir de uma vez, talvez seja menos doloroso do que você ir adoecendo, né? E ficando acamado, e você tendo a mente boa, entendendo que o seu corpo já não está mais funcionando, né? Mas, ao mesmo tempo, você ter essa noção de que a sua hora está chegando, talvez te prepare um pouco mais para esse momento e te dê a oportunidade de se despedir daquelas pessoas que você gosta. Então, assim, eu não tenho uma definição. Eu acho que eu olhei o lado bom das duas coisas ali, né? Sim, acho que é legal. Eu gostaria de não sofrer. Não sofrer. Acho que a maioria das pessoas talvez pense assim, não de forma indolor, não sem sentir dor. E que seja, né, rápida essa morte. Eu acho que talvez, assim, se for, né, demorar, que eu esteja numa paz de espírito, numa situação que eu não fique abalada, mas que eu me encontre em paz, eu aceite que é a minha hora. Eu acho que é importante, né, para você ir embora em paz. Muito bom. Eu acho que a gente pode novamente voltar na reflexão principal sobre esse tema, não? Morte, que é como você está vivendo a sua vida agora. Sim. Se a cada dia você vive de forma intensa, de forma positiva, desfrutando de tudo que você pode desfrutar da vida, talvez se chegar eventualmente uma morte repentina para você, você também pode estar de consciência tranquila, porque você teve tempo com a sua família, você teve tempo para os seus filhos, você fez muitas coisas para as outras pessoas, você também teve muitas experiências para você, não? Então, acho que o interessante é você adotar um estilo de vida que seja o mais aproveitável possível. Sim, sim. Assim, parafraseando uma fala de algum autor conhecido aqui, se eu não me engano. O que é parafrasear, Letícia? Explica para os nossos amigos estudantes. Seria você falar a fala de alguém. Citar, né? Mas com as suas palavras, né? Você não vai reproduzir a forma original como a pessoa falou, até porque eu não me lembro muito bem. Se eu não me engano, foi Mário Sérgio Cortella, que ele fala, né? Faça o melhor que você tem com as condições que você tem. Então, assim, não espere chegar
a melhor hora para fazer aquilo, né? Então, eu acho que é isso. Quando a gente tem que pensar, né, refletir sobre a nossa vida e pensar, o que eu estou fazendo é o melhor com o que eu tenho? Ou eu estou esperando o melhor chegar para eu poder fazer? Eu acredito que quando a gente chegar ao final da vida, a gente não vai ter feito tudo o que a gente queria, Exatamente. Como a gente queria, mas eu acho que o importante é a gente analisar que a gente fez o melhor que a gente podia. Com os recursos que a gente tinha. Exatamente. Perfeito, muito bom, muito bom. Eu acho que essa é a melhor forma da gente pensar sobre a morte, não? Porque as pessoas, elas são muito imediatistas, não? Ou são muito, gostam muito de postergar, adiar, não? Deixam tudo para a última hora. Então, as pessoas, às vezes, passam anos sem falar com algumas pessoas importantes da vida, não? Ou por muito tempo com um sentimento ruim sobre outras, e aí quando talvez descobrem uma doença muito séria e só tem apenas alguns meses ou dias de vida, querem viver a vida intensamente como se nunca tivessem vivido, né? Minha mão apareceu aqui. E às vezes até acontece, né, de você estar brigado com alguém e aquela pessoa se for, né, e você nem ao menos puder ter, o oposto, né, também, né? Outra pessoa morrer, resolvido. sim, e você fica aqui ainda em vida com aquele sentimento ruim, né? Vamos ler mais alguns comentários antes de encerrar. Bom, o Leonardo está participando mais uma vez. Obrigado, Leonardo, pela participação de hoje. Minha última reflexão seria: desperdicei muito tempo em meu trabalho e meu último dia comer frango com arroz com uma boa mulher. Eu gostaria... De morrer nos sonhos, dormindo. Dormindo. Sim, muito bom, muito bom. Obrigado, Leonardo. Então a comida dele é frango com arroz. Isso aí. Em Sim. cima tem a do Anthony também. Ele falou que ele comeria. Sim, eu pediria comida do Brasil. Até agora não sei muito da gastronomia de vocês. Podemos te ajudar, Anthony. Temos muitas sugestões para você. E a Lili disse que a comida dela é moqueca de camarão. Ótimo. A Letícia não gosta de camarão. Não. Muito bem, essa é a Hilária, Letícia. Sim. Não queria sofrer, com certeza. E na natureza. Isso aí. O Anthony, nossa, é bem difícil pensar em como morrer. Difícil mesmo, né? Terminar meu dia, ir dormir e já. Pronto, não como um sonho longo, né? Isso aí. Aqui, Zumbi, olá aqui, novamente aqui com a gente. Boa tarde. Eu tenho que fazer tudo o que eu gosto, né? Tento fazer tudo o que eu gosto de fazer. Aprender, passar o tempo com as pessoas que eu quero. Acho que é o melhor, isso aí. Né? Muito bom. Gale Anthony 7 está chegando agora. Boa tarde, seja bem-vindo. Já estamos quase encerrando o episódio, mas seja muito bem-vindo. Depois, né, no nosso Instagram vai ficar a live salva e você pode ver a parte aí que você perdeu. Exatamente. Daqui a pouquinho vamos disponibilizar no Instagram para vocês e também o áudio nas plataformas de podcast, ok? Acho que foi uma ótima reflexão, não, Letícia? Sim. Eu vou apenas, para encerrar, compartilhar aqui, não a minha... Na verdade, eu até adotei essa vontade de morrer dessa forma, na verdade. Não vontade de morrer dessa forma. Eu não quero ficar viúva ainda. Eu fiz essa pergunta para um dos meus estudantes no site iTalk, onde eu sou professor e tutor de português. E ele disse que ele gostaria de morrer em uma festa, em um barco, com as pessoas que ele gosta, com música, as comidas que ele gosta, bem feliz. E, de repente, aquele mastro do barco acerta na cabeça dele e ele simplesmente apaga e morre. Ele morreria feliz, rindo. É uma morte interessante também. Sim, mas eu vou me lembrar de andar de barco com você só quando você tiver 100 anos. Não vou querer fazer isso tão cedo. Muito bom. A Ketai Escobar está compartilhando também, Letícia. É importante desfrutar das coisas boas e ruins da vida. Exatamente. Sim. Aprender a fazer o melhor.
Em meu último dia, gostaria de comer pão de queijo. Ah, ela conhece o pão de queijo. Pode ser uma dica também para o Anthony, não é? Anthony, né? Que não tem ainda muitas informações sobre a comida brasileira. Acho que é ele mesmo. Eu não sei se o Anthony gosta de camarão, mas moqueca de camarão, se ele gostar, é uma opção também. E o pão de queijo. Pão de queijo, sim. Comidas brasileiras são muito boas. Sim. Pois bem, pessoal, hoje nós falamos sobre morte. Vou até colocar a nossa musiquinha aqui pra gente ir encerrando o nosso episódio. Falamos um pouco sobre morte, o que nos faz inevitavelmente refletir sobre a vida, não? E podemos talvez mudar, repensar em muitas coisas que estamos fazendo ainda aqui em vida, não? Então a morte não é algo que precisa ser evitado, ser pensado ou ser conversado. Você pode pensar sim na morte, você pode pensar no que fazer da melhor forma possível até chegar esse dia, não? Ninguém sabe quando virá, então vamos desfrutar e vamos aproveitar o máximo possível da vida. Isso aí. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente em mais uma tarde. Se tudo der certo, no próximo sábado não estaremos aqui porque temos um casamento para participar. Fique de olho, né? Tentaremos colocar algumas coisas para vocês, mas nós seremos padrinhos de casamento, então talvez a cerimônia a gente não consiga registrar muita coisa, mas a festa a gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês. Sim, vamos compartilhar um casamento brasileiro para vocês. Isso aí. Então no sábado que vem, no próximo, não estaremos aqui ao vivo com vocês, tá bom? Mas em 2 semanas, com certeza. Isso ok? aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pela participação, pela interação de vocês. Foi muito divertido falar sobre morte, não? Quem diria? Divertido eu não diria, mas foi interessante. Interessante. Sim. Sim. Então, vamos ficar por aqui. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. E fica mais uma vez o convite para vocês estarem aqui com a gente aos sábados para praticar português sobre diversos temas aleatórios, não? E cada vez mais também levar uma mensagem positiva e interessante para a vida de vocês. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau, Letícia. Tchau, tchau, galera.